É necessário a gente entender o cenário. Agora vocês vão entender a grande oportunidade que está na mão de vocês. E aí vocês vão entender o porquê que eu estou falando da cobiça. Vão entender essa frase melhor. Ó. A profissão mais cobiçada do mundo. Primeiro, o mundo. O mundo de hoje, ele não é o mundo de antigamente. O mundo de hoje está ficando cada vez mais complexo. A gente já não compra as coisas como a gente comprava, a gente já não encontra as pessoas como a gente encontrava, a gente já não fala mais, a gente já não estuda mais como a gente estudava. O mundo mudou e essas mudanças elas estão vindo para cima da nossa profissão, do full stack. Graças a Deus, por isso que a gente vai nadar de braçada por uns 10 anos ainda. A cobiça, ela é o seguinte, a internet, ela aproximou todo mundo. Então aquele profissional que você tem, ou aquele profissional que você é, que antes trabalhava só ali para o vizinho, agora pode trabalhar para uma empresa do outro lado do mundo. Porque hoje o mundo a internet aproximou todo mundo. E aí eu digo o seguinte, não cobiçarás o programador do próximo. E a internet deixou todo mundo próximo. Então, você tem a cobiça muito forte. A gente vai estar competindo hoje com empresas de qualquer lugar do planeta. Não é mais com a empresa da rua, é com qualquer lugar do planeta. E a profissão do full stack, a profissão do programador, eu costumo dizer que ela é igual à alquimia. Alquimia, não sei se vocês estão recordados desse termo, na época lá passada, na época da Idade Média, eram aquelas pessoas. É uma mudança ali entre a ciência e a parte espiritual, né? Então eles queriam, através da meio que experiências químicas e físicas e místicas, eles queriam transformar as coisas em ouro ou fazer as pessoas viverem para sempre. Era uma coisa assim. E eu falo que a programação ela é melhor que a alquimia porque ela tem a capacidade de transformar uma ideia em ouro. E isso é fantástico. Você tem uma profissão que você consegue transformar uma ideia em ouro. O mundo hoje consome tudo através de infoprodutos e quem faz o infoproduto é o full stack. E é por isso que está todo mundo saindo tapa no meio dessa... Está cobiçando um cobiçando o programador do outro. Por isso que eu falo que é a profissão mais cobiçada do mundo, por conta dessas características. Eu vou trazer vocês assim da mudança do mundo em relação ao que a gente está conversando. Aconteceram 3 coisas para que o mundo mudasse completamente a forma de trabalhar. A primeira coisa é um fenômeno chamado plataformização. O que é a plataformização? Eu vou explicar para vocês, assim, alguns de vocês vão começar a sentir um pouco de um frio na barriga quando eu falar o que eu vou falar aqui. Do risco que nós estamos correndo e o colapso que nós estamos prestes a passar. A plataformização é o seguinte, é a entrada de negócios disruptivos no meio disso. Vocês já escutaram provavelmente esse termo, negócio disruptivo. O que é isso? O negócio comum é assim, ó, vamos pensar num restaurante. Vou montar um restaurante. Então eu alugo um lugar, eu decoro, eu compro as coisas, coloco lá, compro os equipamentos, compro o maquinário. Depois que eu coloquei aquelas coisas todas lá, eu contrato os funcionários, aí eu compro o material, eu dou aquela treinada na galera, faço um lançamento, abro as portas e começo a atender. O pessoal vem, compra o meu produto, o meu serviço, eu vou lá, entrego o meu produto, o meu serviço, e depois eu pego esse dinheiro e distribuo, pago meus funcionários, pago o aluguel, pago lá os fornecedores, pago imposto, enfim, esse é um negócio normal, todo mundo está acostumado. A gente, empresas como a nossa, de tecnologia, oferecem serviços para essas empresas. Só que é muito difícil você chegar num supermercado, por exemplo, e falar, pô, vamos fazer um e-commerce? Ah, acho que isso não dá certo. Chega no açougue e fala, vamos fazer um e-commerce de churrasco? Ah, acho que não dá certo. É difícil convencer o profissional, o empreendedor tradicional, lá, pelo menos na minha época era assim, hoje já tem uma outra característica que a gente vai falar sobre isso. Então era difícil convencer as pessoas de que era legal investir na internet. E aí, o que aconteceu? As empresas empresas de software como a minha, começaram a falar assim, quer saber? Então eu vou fazer eu mesmo. Eu vou criar aqui uma ferramenta de pedido de restaurante. E aí, quando os pedidos chegarem, eu mando para o restaurante vai lá e entrega. Você já deve estar entendendo como as coisas estão funcionando. A plataformização mudou a forma com que o mundo consome produtos e serviços. E isso é maravilhoso para a gente que trabalha na área de full stack. O outro fenômeno foi o home office. E as pessoas começaram a poder trabalhar de casa. E a nossa profissão é perfeita fazer isso. De repente, alguém que produz alguma coisa precisa de um equipamento, uma máquina, não. Mas a gente com notebook e conhecimento e as ferramentas de comunicação, como essa que a gente está usando hoje aqui, a gente consegue facilmente passar oferecer serviço de casa. Ainda tem uma resistência, mas a gente consegue fazer isso tranquilamente.
No passado, você tinha lá, as famílias elas trabalhavam nas fazendas, então tinha lá os Pereiras, que cuidavam de pera, tinha lá os Oliveiras, tinha lá os Nogueiras, que eu aprendi recentemente que era o cara que produz nozes. Aí tinha sempre o pessoal, a família ela era marcada pela tarefa que ela fazia. Existem outras teorias sobre isso, mas eu vou nessa para a gente entender o conceito que eu quero falar. No futuro vai ter as casas dos front-enders, dos back-enders, dos full-stackers. Por quê? Porque a gente está voltando a trabalhar junto com a nossa família, dentro de casa. Porque é permitido, é possível fazer isso. Aí veio o terceiro grande elemento no mundo que fechou o ciclo, que foi a pandemia. Eu não quero muito me basear na pandemia, porque ela não foi uma coisa legal pra gente, né? Enquanto humanidade. Mas ela colocou o mundo de joelhos para os full stack. Ela colocou o mundo de joelhos para quem dominava essa tecnologia. E a nossa profissão foi a que mais cresceu. E os empresários tradicionais que eram mais resilientes, mais resistentes a essa ideia, eles passaram a citar isso como uma coisa normal, porque agora é normal, esse é o novo normal. O novo normal é o mundo full stack. Essa que é a verdade. Então a gente tem agora aqui uma oportunidade imensa. Vamos adiante para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Ó. Sobre plataformização, vou colocar algumas aqui para ver se a gente conhece. Facebook, uma plataforma. Twitter, uma plataforma. Instagram, uma plataforma. Telegram, uma plataforma. TikTok, uma plataforma. YouTube, uma plataforma. LinkedIn, uma plataforma. Uber, uma plataforma. Tinder, uma plataforma. iFood, uma plataforma. O que essas empresas têm em comum? Primeiro, foram criadas por full stack. Foi um full stack que criou e mantém uma empresa dessa. A equipe é cheia de full stack. E elas todas intermediam um negócio, elas não executam. Olha só, o Facebook é a ferramenta com maior conteúdo que existe no mundo hoje. Antigamente, quando você queria entrar num site de conteúdo, você entrava lá na UOL, no Terra, no G1, sei lá, você entrava para ver o que alguém escreveu. Hoje não. Hoje você entra para ver o que o seu amigo escreveu. O Facebook não escreve nada, você entra para ver o seu amigo. Alguém entrou e escreveu, alguém entrou e leu. E eles ficaram no meio ganhando dinheiro com isso. Instagram, mesma coisa, só que aí o produto de valor ali que fornece a troca é a fotografia. TikTok seriam microvídeos de entretenimento. Se pegar o YouTube, por exemplo, a maior plataforma de vídeos do mundo. Alguém já viu um vídeo do YouTube mesmo? Ou é empresário colocando para você poder assistir, ou é alguém que coloca conteúdo para você assistir. Então, mesma coisa, Uber, maior plataforma de transporte do mundo, não tem um carro circulando que é do Uber. O carro é do motorista do Uber e você pega a carona com ele, você paga e todos eles tiram uma fatia dessa operação. Isso é um negócio disruptivo e o mundo está indo para essa área, para esse tipo de negócio disruptivo. Tenta trabalhar hoje sem vender através do Facebook, do Instagram, tenta trabalhar hoje sem anunciar no Google, a gente está ficando completamente dependente dessas plataformas. E essas plataformas são feitas por full stackers. Qual o problema disso? O problema disso está aqui, ó. Porque é por isso que nós estamos aqui hoje, é por isso que eu estou falando sobre essas coisas, eu convoquei todo mundo, é por isso que a gente está falando isso aqui hoje. A grande maioria das plataformas, olha onde elas estão concentradas. Tem aqui o Telegram da Rússia, tem o TikTok da China e o iFood, que praticamente salvou o Brasil, né, as operações na época da pandemia. Mas só o iFood sozinho, gente, a gente vai trocar de novo espelho por banana. Por quê? Porque todos os nossos negócios estão dependendo de coisas que acontecem onde? Lá no Vale do Silício. E até o Igor, por exemplo, é um exemplo de um que a cobiça da onde? Eu estava competindo com alguém aqui de Santos, de São Paulo? Não. Era com empresas do Vale do Silício. Esse é o fenômeno que eu queria que vocês entendessem o porquê que eu estou aqui hoje, qual é a minha missão e por que a gente está fazendo essa grande live, esse grande workshop sobre esse tema do segredo full stack. Olha o resultado disso no nosso país. A Brascom aqui, ó, na verdade, é uma entrevista que foi colocada aqui na Brascom. A Brascom, falando lá no G1, diz o seguinte, que o Brasil forma 53 mil pessoas em perfil tecnológico por ano. Só que a gente precisaria
de 159 mil. Hoje, com a demanda que a gente tem hoje, precisaria de 159 mil. A conta não fecha. Não fecha. Se todo mundo que está assistindo isso aqui se transformar num profissional full stack, todo mundo vai ter para onde ir e a conta mesmo assim não vai fechar. O déficit aqui é de mais de 100 mil por ano. A Tecnoponta formou 90 mil pessoas na sua história. Ou seja, toda a história da Tecnoponta formando pessoas não é o suficiente para um ano de déficit no Brasil. Então é óbvio que está acontecendo uma coisa muito importante. Por isso que a gente está aqui hoje conversando. É por isso que vocês estão aqui me escutando. É por isso que eu estou aqui falando. Olha esse outro caso aqui. Agora aqui não é a G1 e Brascom não. Agora aqui é a Forbes entrevistando o presidente da Dell na América Latina. Olha o que ele fala. Ele fala que até 2025 nós teremos um déficit no mercado de TI de 797 mil profissionais. Cara, se você trabalha com isso, você vai tem 1 milhão de oportunidades para poder entrar. E é por isso que eu estou dizendo para vocês, assim, o momento que a gente está aqui é muito diferente do momento em que eu vivi, que eu, de repente, percorri uma jornada inteira por um bom tempo. E aquelas pessoas que eu mostrei que eu treinei, de repente ali com 5, 6 anos, agora é coisa assim, ó. Puf, por quê? Porque o mercado está de joelho precisando dessa mão de obra. E a gente está aqui justamente para tentar cooperar com essa reação. Porque ele fala aqui também, ó. A recuperação econômica do país em relação a isso só vai vir se houver investimento em educação. Eu estou fazendo a minha parte e vocês também. Nós estamos aqui conversando sobre esse assunto porque a gente está interessado em resolver ou cooperar e, obviamente, usufruir dos benefícios dessa profissão. Diante disso, nós estamos criando o chamado Clube Internet, que é uma comunidade da Tecnoponta. A ideia é criar uma rede social só de programadores para que a gente possa trocar informação. E aí lá eu vou ter programadores, vou ter empreendedores, vou ter pessoas que precisam de programadores, porque muita gente me pede, e aí eu coloco lá essas pessoas, e também tenho programadores. Eu vou estreitar, vou fazer essa ligação, vou criar essa plataforma 100% nacional, 100% feitas por alunos e feitas com o que eu já estou acostumado a trabalhar. Já fiz muito, já percorri esse caminho e eu vou abrir agora todo o meu conhecimento para poder fazer isso através de vocês, ali, de quem estiver comigo nessa missão. Bom, eu vou começar a explicar para vocês como é que funciona esse ambiente de trabalho, tá? Existe uma palavra que é a palavra de ordem chamada DevOps. Agora eu vou começar a usar um pouco mais de termo técnico para poder vocês entenderem. Quem não conhece, de repente, pode deixar a sua pergunta aí, que depois eu explico melhor, se eu estiver, de repente, correndo. Estou fazendo isso porque eu tenho bastante conteúdo para passar para vocês. E o interesse é que vocês não saiam daqui sem todo esse conteúdo. Então, o termo DevOps, ele foi criado para funcionar dentro de uma fábrica de software. Uma fábrica de software, ela funciona a partir de 3 departamentos básicos. Um departamento de desenvolvimento, de engenharia, como está ali, engenharia de software, que é de desenvolvimento, que é onde o Igor trabalha, por exemplo. Um departamento de infraestrutura, para poder suportar todo esse desenvolvimento que vai funcionar em servidores e banco de dados, a parte da infraestrutura. E o departamento de qualidade, onde estão os consultores para verificar se isso funciona. A intersecção entre esses 3 departamentos, ou seja, a pessoa que conhece como funcionam os 3 departamentos, ele trabalha num processo chamado DevOps. Esse processo, ele é um processo contínuo, infinito, ele funciona assim, ó. Eu não tenho um ponto de partida, porque o desenvolvimento de software é muito diferente do desenvolvimento de uma ponte. Uma ponte, quando você termina a ponte, acabou o processo. O software, quando você pensa que terminou, começou o processo. E ele só acaba quando você encerra a vida do software. O software não acaba nunca de evoluir. Então ele fica num ciclo infinito de desenvolvimento. Ele vai, por exemplo, ali, alguém planeja no plano, esse verdinho que está no meio, para a esquerda. Esse planejamento vai para a mão das pessoas que criam, seja lá na parte gráfica, front-enders ou back-enders, ou os full-stackers que sabem tudo. Essa criação vai para a mão dos consultores que fazem a verificação. Essa verificação é enviada para um processo de empacotamento, para preparar, como se fosse fechar aquela caixinha que eu fiz lá no passado. Essa caixinha, hoje é tudo eletrônico, não é mais caixinha. Essa caixinha tem que ser entregue para alguém que vai instalar, que é o processo de release, que é como transporta essa caixinha de um ponto até o outro. Depois ele tem que ser instalado e configurado lá no ponto específico. Isso tudo acontece de forma automática.
E depois que é configurado, ele é monitorado para saber se está tudo bem. E se não estiver tudo bem, o que acontece? Se planeja a evolução desse processo, como é que se melhora esse cara aí. Essas atualizações, elas acontecem o tempo todo. Só o tempo que eu conversei, só esse tempo que eu estou conversando com vocês aqui, provavelmente o Facebook já subiu, sei lá, centenas de atualizações e a gente nem percebeu. Porque eles têm milhares de programadores trabalhando lá. O Google tem milhares de programadores trabalhando lá. E para a gente fazer o Clube Internet, eu preciso pelo menos de centenas de programadores que queiram participar desse processo. E aí, quais são esses profissionais? Como eles estão colocados no mercado? Eu vou mostrar aqui como se fosse uma banda, tá? Então eu tenho o designer, que é o primeiro cara, vou dar uma acelerada aqui. Ele tem a parte técnica. Na parte de recursos humanos, nós chamamos de hard skill e soft skill. Então, hard skill, assim, o que ele tem que saber de técnico. Canva, CorelDRAW, Illustrator, Photoshop. Então, ele tem que saber essas ferramentas, essa parte técnica. É o que ele tem que saber na parte técnica. Só que na parte de metodológica, ele tem que saber as outras coisas. E ele tem também ali, se ele sabe lidar com comunicação, se ele sabe lidar com as cores, como ele trabalha com essas outras coisas. Além do perfil, que a gente vai falar mais pra frente. Então, comunicação institucional, cores, tipografia, diagramação, são esses elementos que ele tem que dominar. Isso é uma habilidade, isso é uma competência. O outro profissional que tem, vamos falar que esse aqui foi o vocalista, vamos falar aqui do guitarrista solo. É o front-end. O front-end, ele trabalha basicamente com 3 tecnologias. Ele trabalha com HTML, ele trabalha com CSS e ele trabalha com JavaScript. E ele precisa dominar algumas metodologias, que eu até vou falar para vocês aqui algumas delas hoje, tá? 2 delas eu vou falar aqui, por exemplo, a Design Pattern e a Atomic Design. Essas 2 eu vou falar para vocês. E ele também tem que saber lidar com frameworks, que aí quem aqui é da área vai escutar, por exemplo, falar sobre Bootstrap, jQuery. Esses frameworks são para acelerar o processo, mas de fato, o que ele precisa dominar e saber é HTML, CSS e JavaScript. E aí a gente tem um negócio chamado Sandbox que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho o que se trata. Mas o front-end é o cara que faz. O front-end, lembra que eu expliquei? Ele é o cara que faz aquilo que você vê. Então, tudo que você está vendo... Ó, nesse momento, você está no YouTube assistindo a gente. Olha ao redor do vídeo. Tudo que você está vendo ao redor do vídeo, ao redor aí no YouTube, foi feito por um front-end. Tudo que você vê na internet é feito por um front-end. Quando você entra no feed do Facebook, foi um front-end que fez. Então, ele faz essa parte aí. Depois eu tenho outro profissional que é o back-end. O back-end ele já é ali, vamos chamar ali do guitarrista base, né? Ele fica mais ali dando uma sustentação para aquele solo que está acontecendo lá na frente. Quando a gente fala de algoritmo do Facebook, nós estamos falando ali do back-end, foi ele que fez. E lembrando, quando eu falei ali do full stack, né? Ele tem essas habilidades todas. O hard skill ou as técnicas são PHP e o MySQL. Ah, Emerson, mas hoje em dia não se usa mais o PHP, não importa o que você usa. Se é .NET, se vai usar o Python, Perl, Ruby, se vai usar o Node, não importa. Você precisa escolher uma linguagem de programação e fazer bastante coisa ali dentro. Aqui eu estou dizendo do PHP. Assim como o banco de dados eu estou usando o MySQL, mas poderiam, sei lá, o Oracle, o SQL Server, sei lá, qualquer outro banco de dados, Sybase. Mas eu estou usando um só para poder também não ficar um mundo muito complexo. E a gente poder avançar, seguir em frente. Depois eu tenho aqui o DBA, um pouquinho mais velho. O DBA ele lida com banco de dados. Principalmente agora em relação a LGPD, ele é um dos profissionais mais importantes que existem nessa área. Porque ele trabalha com a informação das pessoas. Então, se você já ouviu falar também de ciência de dados, você vai entender que a base da ciência de dados é o dado. E o banco de dados que comporta tudo ali, quem cuida desse cara é o administrador do banco de dados, que é o DBA. Profissional importantíssimo na banda, hein? Grava a fábrica de software funcionando todinha aqui. E aí eu tenho ali o mais experiente de todos, que é o cara que lida com os servidores, né? Então ele tem que saber Linux, tem que saber Git, tem que saber trabalhar com a Amazon ou qualquer outro tipo de nuvem, né? E usando ali esses profissionais que eu estou falando, você montou a banda de uma fábrica de software. Que eu já expliquei aqui, virtualização e tal. Então, só para resumir, a banda ela tem o designer, ela tem o front-end, ela tem o back-end, ela tem o DBA,
ela tem o webmaster. Essa é a banda. E a música que eles tocam, qual é? É o DevOps, que é aquele processo contínuo que vai rolando ali o tempo todo. Quando a gente fala de full stack, olha por que eu estou dizendo que é o profissional mais cobiçado do mundo. Porque esse cara, ele tem o conhecimento da parada toda, ele conhece todas as atividades. Eu sou um profissional full stack e eu me categorizo com 2.0, que a gente vou explicar mais o que é a diferença entre 1.0 e 2.0. 1.0 é o tradicional, é o clássico, é o cara que conhece a técnica, mas ele ainda não chegou naqueles rendimentos de 2 dígitos que eu falei no começo. Então, se você passa, obviamente tem que ser um 1.0 primeiro para depois ser um 2.0, é um caminho para seguir. Dentro desse caminho, eu vou fazer um alerta aqui para vocês, tomarem muito cuidado, porque existe uma praga na nossa profissão, que é o chamado escovador de bit. O que é esse cara? Esse cara é o profissional que ele está mais preocupado com o código dele, ele acha que toda a inteligência do negócio está especificamente no código, e ele não colabora, ele não está preocupado em ajudar as pessoas, ele não ajuda o colega do lado, ele não ajuda o cliente, ele não ajuda a empresa, ele não ajuda o negócio, ele não ajuda ele não colabora na missão, ele é meio que ele quer fazer o negócio tudo escondido e ele quer fazer as coisas da forma mais complexa para poder fazer você se sentir menor. Eu dei o nome para esse cara de escovador de bit, toma muito cuidado. Se você for olhar principalmente aí e começar a procurar sobre curso na internet, você vai encontrar um monte de curso de escovador de bit. Eu tenho pavor. Eu fico imaginando quem são os meus heróis aí nesse mundo, né? Vou pegar lá, Steve Jobs. Steve Jobs, ele estava pensando em que cada pessoa tinha que ter um computador em casa. Era esse o objetivo dele. Ele queria democratizar a tecnologia. Ele não estava preocupado em falar, eu quero o meu computador melhor que todo mundo. Não, ele pensava no outro. Vamos pegar o outro aqui, o Bill Gates. Se o Bill Gates ele fosse pensar para dentro, ele tinha criado um software chamado Table, não Windows. O Windows é janela, para ele olhar para fora. Você ter uma visão do mundo, de como você vai abrir janelas e não colocar as coisas na mesa. Ele também pensou em expandir o horizonte, em olhar para fora da janela. Então essa aqui é a jogada. Aí você pega aqui o mais recente, aí, o Mark Zuckerberg do Facebook. Esse cara é um gênio da programação. Por que ele não construiu a melhor calculadora científica que faz cálculos de algoritmo? Não, ele fez uma ferramenta para ajudar as pessoas a compartilharem as suas informações. Por que esses caras são brilhantes? Por que esses caras são brilhantes? Eles são brilhantes porque eles pensaram no outro, em construir coisas que fossem úteis para a sociedade. E não especificamente no código dele ali e tal, não sei o que, entendeu? Então até tem lá algum segredo, mas o segredo mesmo não é esse. Vamos em frente. Bom, para poder criar alguma coisa grande, a gente precisa construir padrões. E aí nós estamos já navegando em direção, eu acho que alguns de vocês já começaram a perceber onde está o pulo do gato. Mas ainda a gente não está ainda 100% claro. Então a gente vai começar a desenvolver padrões. Esses padrões eu adoto um chamado Design Pattern, que é o seguinte, vamos imaginar, essa imagem que eu coloquei para vocês aqui. Essa imagem, ela mostra claramente 4 plugs, não é nada demais, são 4 plugs aqui, uma tomada ligada em um dos plugs. Mas o que está genial aqui é o seguinte, você pode mudar a cor dessas tomadas, você pode mudar a bitola do fio, mas você não pode mudar a forma como que eles se encaixam, porque isso é um padrão. Então existe um nível do que você pode fazer que seja extraordinário, mas existe alguma coisa que você tem que respeitar, e é a construção de padrões. O ser humano chega na Lua construindo padrão, mas ele não consegue chegar do outro lado da rua se ele não fizer isso. Olha o exemplo. Imagina se um ET chega na Terra hoje e encontra um papel com esses rabiscos aqui. Ele vai falar, cara, o que é isso aqui? O que essa civilização que viveu aqui queria dizer com esse monte de rabisco? Eu posso garantir para você que um pedreiro chega aqui e sabe exatamente o que é isso aqui. Um mestre de obras chega aqui e sabe o que é isso aqui. Um engenheiro chega aqui, um arquiteto, um decorador sabe o que é isso aqui. Um cadista sabe o que é isso aqui. Por quê? Porque esses rabiscos, na minha concepção, só para poder ilustrar, são símbolos que significam algo e isso é um padrão. A própria esquerda aqui, por exemplo, também eu tenho um texto. São padrões que foram acordados. Você tá eu estou falando um idioma que é um padrão que você entende porque foi um padrão acordado. E é isso que move a humanidade. Vamos em frente, vamos entender aqui. A construção de um carro.
Eu tenho ali, ó, os componentes do carro, depois eu tenho os módulos, vamos para a porta é um módulo, ela tem um espelho, ela tem lá um negócio para você abrir o vidro, eu não sou muito bom porque eu não sou da indústria, mas ela tem lá um puxador, ela tem vários elementos, vários componentes que compõem aquele módulo que é a porta. E aquela porta é um módulo do objeto, do produto acabado, que é o carro. Já pensou se cada um fizesse uma porta diferente? Já pensou se cada um fizesse uma roda diferente? O carro ia ficar meio desengonçado, né? Não ia ser tão confortável e tão útil para a sociedade como ele é agora, para a humanidade como ele é agora. Porque alguém definiu padrões e seguiu esses padrões. A revolução industrial aconteceu baseada nos padrões. Ford, né? Henry Ford falou, escolha qualquer tipo de carro desde que seja preto, né? O Ford T. Imagina a dificuldade que seria a construção de um navio se não existissem padrões. Imagina quanto tempo leva e todo mundo obedecendo os padrões. Alguém definiu um padrão, alguém mede, alguém controla e o resto tem que obedecer aquele padrão. Esse é o segredo para se construir coisas grandes, que é o que eu quero fazer, que é o que eu quero ensinar a fazer. Então, é o segredo para se construir coisas grandes. Imagina-se como deve ter sido difícil construir 2 navios iguais. E eles tinham que boiar. E tinham que funcionar. Isso é padrão. O cara que fez o primeiro navio, ou esses 2, seguiu técnicas que foram encontradas por outras pessoas. Esse é o conceito do design pattern. As cidades são construídas com base nesses padrões. Então, nessas cidades aqui, nessa cidade que está nessa foto, se você pegar o telefone, você vai, de repente, carregar numa tomada. Talvez tenha lá alguma compatibilidade de um país para outro, mas você vai encontrar um adaptador e você vai encontrar todas as tomadas desse país são iguais, dessa cidade são iguais, todas as portas são iguais, todos os telefones são iguais, toda a internet é igual, senão não existiria padrão. Sem o padrão não existiria nada do que a gente tem hoje. Aí o que faz você pensar que a construção de uma plataforma como o Facebook, o Instagram, o Twitter é diferente disso? Aquilo é uma cidade, aquilo é muito maior do que um navio. Lá por dentro tem, por exemplo, no nosso produto nós temos 16 milhões de linhas de código. Como é que você consegue imaginar você trabalhar num universo desse se você não tem padrão para seguir? Sem os padrões, você não vai para lugar nenhum. E é isso esse é o conceito do design pattern. Se você tiver esse conceito bem enraizado, você consegue pensar e sonhar alto. É começar pequeno, pensar grande e crescer rápido. Essa é a jogada. Então, para pensar grande, você tem que fazer o quê? Definir os padrões. E aí depois você segue os padrões, que você mesmo definiu se for o caso. Mas esse é o truque do design pattern. Agora eu vou falar o seguinte, mas para desenvolver esses padrões, como é que a gente faz? Eu vou falar sobre um outro modelo de trabalho, uma outra metodologia muito importante, que é a chamada Atomic Design. O Atomic Design, ele trabalha a construção desses padrões numa sequência que você tem que entender para poder construir coisa grande, você começa do básico. Por exemplo, o universo é feito de átomos. E o átomo você nem enxerga. Então, se você souber desenvolver um átomo, você pode construir um universo. Essa que é a jogada. Vamos pensar no nosso universo, que é o nosso universo de criação de sites. Então, nós temos lá alguns elementos que a gente vai quebrando, né, em partes até virar o átomo. E é desses elementos que eu vou falar com vocês aqui. O primeiro elemento são as páginas. Óbvio que se a gente vai construir uma plataforma, ela é composta por milhares de páginas. E essas páginas, elas podem ter formatos diferentes, elas podem ter conteúdos diferentes, mas elas são elementos que seguem o padrão. A gente já entendeu essa parte do padrão. Mas essa página, ela tem ali, por exemplo, olha, essa página aqui, ela é a execução de um template. O que seria um template? Um template, ele é um modelo. Então, por exemplo, vamos supor que a gente for construir um blog. Então, eu vou construir um blog, eu tenho a página inicial e a página do conteúdo e a página da foto. Então, eu tenho 3 modelos de página, só que no meu blog eu tenho 1 milhão de notícias. Então, tudo bem, é 1 milhão de execução desses 3 modelos. Então, você cria templates ou modelos de páginas que vai receber o conteúdo, seja ele qual for. Emerson, mas eu não quero criar baseado em modelos. Não, você vai criar baseado em modelo. O que você pode fazer é não utilizar os modelos que existem e criar o seu próprio modelo. Até porque a minha proposta é realmente ensinar do zero. Então, você vai criar o seu próprio modelo. Você tem que entender esse conceito, senão você não avança. Esses modelos, eles são criados por organismos. Só para lembrar aqui, modelo é o que seria uma página inteira.
O organismo, de repente, ali é um cabeçalho. O cabeçalho, ele é um organismo dentro de um modelo. Por quê? Porque a página principal ela tem o mesmo cabeçalho que a página da matéria, que a página da foto. Então o cabeçalho ele é um organismo que se repete em 3 páginas, 3 modelos. Então eu tenho que saber que existem os organismos. Esses organismos, como esse aqui que é o cabeçalho, ele tem as moléculas. Olha ali, ó. Do lado esquerdo ele tem o logotipo, no meio ele tem um menu e no lado direito ele tem um campo de busca. Então, eu estou falando aqui que ele tem moléculas. Uma molécula é um conjunto de alguma coisa que a gente já está matando, que é a charada, que são os átomos. Essa molécula, ele contém ali uns elementos com uma afinidade específica. Estão interligadas. E aí eu tenho os átomos. Então, por exemplo, ali, ó, o label daquele campo de busca é um átomo, o input daquele campo de busca é um átomo, o botão daquele campo de busca é um átomo. Se você dominar a arte de construir átomos, você consegue dominar a arte de construir as moléculas, e depois você consegue os organismos, os templates e as páginas. E aí, se você respeitar esses padrões que você criou, a gente constrói uma cidade inteira. E é assim que os caras fazem lá no Vale do Silício, e é assim que nós temos que fazer aqui. É por isso que eu estou aqui, para passar nesse workshop esse conhecimento para vocês. Como esses átomos são feitos? A base atômica do desenvolvimento web é uma linguagem chamada HTML. Eu vou falando alguns termos técnicos aqui, não tem problema, se você tiver alguma dúvida pode fazer a pergunta que a gente responde. Então, o HTML, ele é a base, ele é uma linguagem de marcação, de hipertexto, e a gente vai pegando esses tijolinhos para montar os átomos. Cada tijolinho desse aqui forma um tipo daquele. Um tijolinho faz o label, o outro tijolinho faz o input, o outro faz o botão de enviar. Então, cada tijolinho desse tem uma função específica nesse processo. Poxa, mas isso é muito complicado, isso aí muda o tempo todo, olha só. O HTML ele surgiu em 1991, já tem mais de 30 anos que esse negócio é exatamente a mesma coisa. Houve ali alguma coisa diferenciada, eu vou falar para vocês, ó. São no máximo 108 tijolinhos desses, que são chamados de tags, tá? Eu explico isso mais claramente na prática, na monomácia. Mas são 108 tijolinhos desses, que são chamados de tags, e esse negócio tem 30 anos. O que mudou foi o seguinte, se você for olhar aqui a cronologia, vai mudar ali para o HTML5 em 2014. Foi mudando um pouquinho. Lá em 2014 eu tive uma pequena alteração. Porque 2 elementos novos chegaram na web. Um elemento é o buscador, então surgiram novos tijolinhos para ajudar os robôs do Google, do Yahoo, do AltaVista, enfim, do que quiser, qualquer buscador que tenha, tem alguns tijolinhos para ajudar a indexação, para ficar mais organizada a internet. E o outro elemento foram os telefones celulares, que tiveram que fazer com que os sites fossem responsivos. É a palavra que diz quando o site se adapta a qualquer tipo de dispositivo, né? Computador, notebook, tablet, celular. E aí, novos tijolinhos vieram para poder atender a isso. Fora isso, é como se fosse assim, ó. Camisa, calça, tênis, existe há milhares não, né? Centenas de anos, eu não sei exatamente, eu não entendo de roupa também. Mas deu para entender o conceito. O que muda é a moda. Ou seja, agora está na moda usar o fundo preto. Agora está na moda deixar clean. Agora é legal usar esse elemento com esse elemento. É a moda que muda, mas a base é calça, tênis, camisa. Ou saia, ou sei lá, mas a moda é que vai dando aqueles elementos a mais. Isso não muda, isso é desse jeito que funciona. Não vai mudar. Quem é que faz o átomo? Quem é que faz... A base a gente já falou que é HTML, mas qual é o profissional que produz o átomo? É o profissional front-end. Esse cara, ele faz ali o átomo. Ele tem a base do negócio. E essa base, que é a base atômica do desenvolvimento web, que é o HTML, ela tem alguns complementos ali. O CSS3 e o JavaScript. Vamos imaginar que você está construindo um robô. O robô é um exemplo bem legal que eu tive numa conversa com... Até num workshop que nós fizemos aqui. Pensa que quando o robô está sendo montado, aquilo ali é o HTML. É a estrutura onde as coisas vão funcionar. Isso do robô é o HTML. Quando você terminou o robô, e aí você veio e colocou aquela carenagem para ele ficar bonitão, tipo o Robocop, todo arrumadão e tal, aquela carenagem bonita, cromada e tal, isso é o CSS. CSS é o que deixa o negócio bonito. A estrutura é o HTML. E o que deixa o site bonito é o CSS. O JavaScript, ele entra na jogada na hora que você liga o robô.
Ele é a inteligência do negócio, ele é que faz o robô funcionar. Então, quando o robô começa a parecer que tem vida, o JavaScript que está executando essas habilidades do robô. Quem mexe com esse elemento, que é para poder fazer a página do jeito que você conhece, é o front-end. Ele que mexe nesse elemento aí. Ele que é o profissional responsável por isso.